Naquela aldeia sem nome, onde o rio não corria rápido e o tempo parecia se arrastar como um boi cansado puxando arado, havia uma casa de madeira escura levantada sobre estacas baixas. Não era a maior casa, nem a mais pobre. Ficava entre o caminho da floresta e a trilha que levava ao ancoradouro dos barcos de comércio. Quem passava, raramente parava. Quem morava ali aprendia cedo a ouvir mais do que falar. A mulher chamava-se Yara. Tinha marido havia muitos anos, tantos que já não se lembrava com exatidão do dia em que deixou de esperar por ele ao entardecer. No começo, contava os passos que ele daria até a porta. Depois, apenas escutava o ranger do assoalho. Agora, nem isso fazia mais. O corpo dele entrando em casa era apenas mais um som entre tantos outros. O vento nas folhas, o coachar distante dos sapos, o estalar da lenha. O marido chamava-se Mateus. Pouco falava. Sempre fora assim. Quando jovem, diziam que era homem de poucas palavras e olhos atentos. Com o passar dos anos, essa atenção não diminuiu, apenas se tornou mais silenciosa. Ele observava como quem não espera a resposta do mundo. Olhava a esposa, o chão, o fogo, os gestos pequenos, como se tudo dissesse algo que não precisava ser repetido em voz alta. Yara, ao contrário, pensava muito. Pensava enquanto lavava a roupa no rio, esfregando pano contra pano até os dedos ficarem vermelhos. Pensava enquanto cozinhava, mexendo a panela mesmo quando nada ameaçava queimar. Pensava à noite, deitada ao lado do marido, sentindo o corpo dele imóvel, o peito subindo e descendo num ritmo que já não a incluía. No início do casamento, havia tentado entender aquele silêncio. Acreditava que bastava tempo para que ele se abrisse. Depois passou a acreditar que o problema estava nela. Mais tarde ainda, concluiu que não havia problema algum, apenas erro. Um erro feito cedo demais, quando ainda não sabia distinguir calma de ausência, paciência de indiferença. Mateus nunca a tratara mal, nunca levantara a voz, nunca a impedira de sair, nunca lhe negara comida, teto ou respeito diante dos outros. Era exatamente isso que, aos poucos, começou a incomodá-la. A bondade sem calor, a presença sem desejo, a fidelidade sem ardor. Na aldeia, diziam que ela era mulher de sorte. Yara ouvia e sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Guardava-se por dentro, como quem fecha um baú com força excessiva. Cada elogio era mais uma tábua pregada sobre algo que apodrecia devagar. À noite, quando Mateus já dormia, ela permanecia acordada. Ouvia os ruídos da casa, o estalo da madeira, o farfalhar dos insetos, o próprio respirar. Nessas horas, pensamentos vinham como visitas indesejadas. Pensava em como seria a vida se tivesse escolhido outro homem. Pensava se ainda era vista como mulher ou apenas como parte da casa, como o banco, como o pilão. Começou a observar o marido com outro olhar. Notou que ele demorava mais tempo olhando para as coisas do que para as pessoas, que às vezes parecia escutar algo que ela não ouvia, que quando ela falava demais, ele não a interrompia, mas também não concordava, apenas guardava. Esse guardar começou a assustá-la, embora ainda não soubesse por quê. Os dias seguiam iguais. Mateus saía cedo para ajudar no transporte de mercadorias quando os barcos chegavam. Yara cuidava da casa, do fogo, das pequenas trocas com vizinhas. À tarde, sentava-se à sombra e via o caminho vazio, esperando não exatamente o marido, mas alguma mudança que nunca vinha. Foi nesse tempo que o cansaço virou ressentimento. Não houve briga, não houve palavra dura, apenas um desgaste que se acumulava como poeira em canto esquecido. Yara passou a falar menos com Mateus, mas a pensar mais contra ele. Cada silêncio dele tornava-se prova. Cada gesto neutro, acusação muda. Ela começou a se dizer em pensamento que merecia mais. Não riqueza, não poder, apenas sentir-se viva outra vez. E como quem busca justificativa antes de cometer erro, lembrava-se das histórias contadas pelas mulheres mais velhas, aquelas que diziam que o destino também se cansa de quem aceita demais. Numa manhã, ao lavar o rosto no rio,
fitou o próprio reflexo e quase não se reconheceu. Os olhos ainda eram firmes, mas havia neles algo novo, uma inquietação que não pedia permissão. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, encontrou Mateus sentado, imóvel, encarando o nada. "Você está bem?" perguntou, mais por hábito do que por cuidado. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça. Nada mais. Yara sentiu, sem saber explicar, que aquele silêncio começava a tomar espaço demais dentro dela. E, pela primeira vez, pensou não em mudar a própria vida, mas em remover o que a mantinha presa. Não planejou nada ainda. Não sabia como, não sabia quando. Mas a semente foi plantada. E, na terra da mente, sementes não pedem licença para crescer. Depois daquele pensamento que surgira sem aviso, o de remover o que aprendia, Yara não mudou de atitude de imediato. Não era mulher de gestos bruscos. Tudo nela precisava de tempo para amadurecer, como fruto que só cai quando o galho já não aguenta mais. Ela continuou acordando antes do sol, acendia o fogo com cuidado, soprando devagar para não levantar faísca demais. Preparava a comida simples, sempre a mesma. Quando Mateus se levantava, encontrava tudo pronto. Ele comia em silêncio, como sempre, e saía sem pressa, levando consigo aquele jeito de quem não deixa rastros. Yara observava as costas dele se afastando pelo caminho de terra. Não sentia raiva naquele momento. Sentia algo mais confuso, mais difícil de nomear. Era como se a ausência dele pesasse mais quando ele estava presente. Um corpo ali, mas um espaço que nunca se preenchia. Durante o dia, o pensamento voltava em pequenos golpes. Enquanto varria a casa, lembrava-se de como, anos antes, tentara falar sobre o que sentia. Não fora uma conversa longa, apenas algumas frases ditas com cuidado, esperando reação. Mateus escutara, assentira, prometera ver melhor. Nada mudara depois disso. Não por descaso visível, mas por incapacidade de mudar o que já era natureza. A partir daí, Yara aprendera a guardar. E guardar cansa. As mulheres da aldeia passavam às vezes, trocando notícias, falando de maridos difíceis, de brigas, de bebedeiras. Yara escutava calada. Quando perguntavam dela, respondia apenas que estava tudo bem. Era verdade, no sentido mais pobre da palavra. Nada estava quebrado, nada estava errado o suficiente para ser consertado. Mas também nada estava vivo. À tarde, quando o calor diminuía, ela caminhava até o pequeno templo de madeira no limite da aldeia. Não era lugar de cerimônias grandes, apenas um espaço antigo onde as pessoas deixavam pedidos, promessas, objetos simples. Ali, Yara não rezava ainda, apenas sentava. Observava as marcas no chão, os restos de cera, os panos amarrados. Pensava nas histórias que ouvira desde menina. Histórias de mulheres que mudaram o próprio destino quando decidiram não aceitar o que lhes foi dado. Histórias contadas em voz baixa, sempre com um aviso final. Toda escolha cobra preço. Yara sempre acreditara nisso. Ainda acreditava. Mas começava a se perguntar se o preço de não escolher não era maior. Mateus também mudara, embora poucos percebessem. Ele passara a observar a esposa com atenção diferente. Não a vigiava, apenas notava detalhes. O tempo maior que ela demorava fora de casa. O olhar distante quando ele falava, mesmo que pouco. O silêncio dela, que já não era o mesmo silêncio antigo, mas um silêncio cheio de pensamento. Ele não perguntou nada. Mateus nunca fora homem de confrontar. Preferia esperar que as coisas se revelassem sozinhas. Tinha aprendido, ainda jovem, que a pressa faz o erro falar alto demais. E ele gostava de ouvir baixo. À noite, deitado ao lado de Yara, fingia dormir antes dela. Sentia o corpo da esposa se mexer, inquieto. Às vezes, ela suspirava fundo, como quem carrega peso invisível. Ele registrava cada gesto, sem julgamento, sem decisão. Esperava. Yara, por sua vez, começou a sentir algo que não sentira antes: vigilância. Não concreta, não evidente,
Apenas uma sensação incômoda de que o silêncio de Mateus não era vazio, mas cheio demais. Isso a irritava. Passou a interpretar cada olhar dele como acusação, cada pausa como crítica. E, como acontece com quem já decidiu se sentir injustiçado, começou a se justificar sozinha. Dizia a si mesma que qualquer mulher, em seu lugar, pensaria o mesmo. Que não era culpa dela desejar mais. Que não era pecado cansar-se de esperar por algo que nunca vinha. Esses pensamentos não a faziam agir ainda, mas a deixavam menos paciente. Certa noite, enquanto repartiam a comida, Mateus deixou cair a colher. Um gesto simples, quase nada. Mas Yara percebeu que ele demorou mais para pegá-la, como se a mão não obedecesse com a mesma firmeza de antes. "Está cansado?" perguntou. "Um pouco", respondeu ele, breve. A palavra ecoou na cabeça dela mais do que deveria. Cansaço. Fraqueza. Tempo. Pela primeira vez, não sentiu preocupação. Sentiu cálculo. Logo em seguida, sentiu culpa por sentir isso. Mas a culpa não apagou o pensamento. Apenas o adiou. Naquela noite, Yara demorou ainda mais para dormir. Pensou no que seria da casa se um dia Mateus não estivesse mais ali. Pensou na própria liberdade, não como alegria, mas como espaço vazio esperando ser preenchido. Pensou no medo que sentia por pensar assim, e em como esse medo começava a perder força. O rio continuava correndo do mesmo jeito. A aldeia acordava e dormia no mesmo ritmo. Nada havia mudado. E ainda assim, tudo começava a se mover por dentro, como terra antes do deslizamento. Os dias seguintes passaram sem zaurio de mudança visível, mas Yara já não vivia da mesma maneira dentro deles. Havia aprendido a cumprir as tarefas como quem repete um gesto antigo sem lembrar por que começou. O corpo fazia, a mente se afastava. Ela passou a notar coisas que antes ignorava. O modo como Mateus ocupava pouco espaço, mesmo dentro da própria casa. O cuidado excessivo com cada objeto, como se temesse incomodar. A maneira como evitava tocar nelas sem necessidade. Tudo isso, que um dia lhe parecera respeito, agora se transformava em acusação muda. Era como se ele a tivesse colocado numa prateleira alta, segura demais para ser alcançada. Isso a enfurecia em silêncio. Certa tarde, enquanto consertava uma rede de pesca, Yara deixou escapar um pensamento que a surpreendeu. Imaginou a casa vazia. Não arruinada, não triste, apenas vazia. Imaginou-se andando sozinha de um lado a outro, sem precisar explicar nada a ninguém. O pensamento durou pouco, mas deixou um gosto estranho, entre alívio e medo. Ela largou a rede como quem larga algo quente demais. À noite, Mateus voltou mais tarde que o costume. Sentou-se devagar, apoiando-se na mesa antes de se acomodar. Yara percebeu o esforço, ainda que ele não dissesse nada. Havia nele uma lentidão nova, quase imperceptível. Um homem menos inteiro. "Você deveria descansar mais", disse ela. Não era conselho, era observação. "Talvez", respondeu ele. A conversa terminou ali, mas dentro de Yara algo se abriu. Não era compaixão, era curiosidade. Uma curiosidade perigosa, daquelas que perguntam não como ajudar, mas até onde vai. Ela começou a prestar atenção nos sinais do corpo do marido como quem estuda terreno antes da chuva. A respiração mais curta ao acordar. O silêncio mais prolongado depois do esforço. A maneira como às vezes fechava os olhos por mais tempo do que o necessário. E junto com a observação, vinha a justificativa. Dizia a si mesma que não fazia mal perceber, que era apenas prudência, que qualquer mulher faria o mesmo. Aos poucos, o cuidado virou cálculo, e o cálculo deixou de causar vergonha. Mateus, por sua vez, percebeu a mudança no olhar da esposa. Ela o observava demais. Não com preocupação, mas com atenção afiada. Ele conhecia bem esse tipo de olhar. Já o vira em homens que esperavam erro alheio para lucrar com ele. Não disse nada. Apenas passou a medir os próprios gestos, a controlar ainda mais o que mostrava. Decidiu ser menor,
Menos força, menos firmeza, menos presença. Não como engano consciente, mas como escolha de quem sabe que o excesso de saúde tranquiliza os predadores. Preferiu parecer frágil, preferiu ser subestimado. Yara sentiu a mudança e interpretou como confirmação. Aos poucos, passou a se convencer de que o destino já havia decidido por ela. Que Mateus estava enfraquecendo porque assim devia ser. Que nada acontecia sem razão. Essa ideia lhe trouxe conforto. Não precisava escolher ainda. Bastava aceitar o que parecia inevitável. Foi nesse tempo que começou a visitar o templo com mais frequência. Não para rezar exatamente, mas para ouvir histórias. As mulheres mais velhas falavam de promessas feitas em tempos de necessidade, de pedidos atendidos quando o coração era firme. Yara escutava com atenção seletiva. Retinha apenas o que lhe convinha. Aprendeu a torcer sentido das palavras antigas para que coubessem no que já desejava. Às vezes, tirar é permitir que o caminho se abra, disse uma delas certa vez. Yara guardou essa frase como quem guarda a ferramenta. Em casa, passou a tratar Mateus com gentileza exagerada. Servia-lhe a comida antes que ele pedisse. Ajudava-o a sentar. Perguntava se estava cansado. Por dentro, sentia-se estranhamente poderosa. Como se, ao cuidar, estivesse preparando algo que ainda não tinha nome. Mateus aceitava tudo sem resistência. Observava, guardava, aprendia. Numa madrugada, Yara acordou com o som da própria respiração acelerada. Sonhara que caminhava sozinha pela estrada da floresta, sem olhar para trás. Ao despertar, o sonho não lhe pareceu errado, apenas incompleto. Virou-se e olhou para o marido dormindo. Pela primeira vez, não sentiu afeição nem raiva. Sentiu distância. E entendeu, com clareza silenciosa, que já não pensava em como viver com ele, mas em como viver depois dele. Nada fora feito ainda. Nenhuma palavra fora dita. Mas o pensamento já não pedia permissão para existir. E, quando o pensamento se instala desse modo, o resto costuma apenas seguir. Depois da noite em que percebeu, com uma clareza que a assustou, que já pensava no depois de Mateus, Yara passou a caminhar com mais cuidado dentro da própria mente. Não tentava expulsar os pensamentos. Apenas os organizava como quem arruma objetos perigosos fora do alcance das mãos, mas ainda dentro da casa. Ela continuou indo ao templo. Agora, não apenas para ouvir, mas para ficar sozinha. Escolhia horários em que quase ninguém aparecia. Sentava-se perto do pilar mais antigo, aquele cuja madeira escurecida parecia absorver o som. Ali, Yara não fazia pedidos diretos. Falava como quem conversa consigo mesma, mas usando palavras que aprendeu a chamar de sagradas. Não quero o mal, murmurava às vezes. Quero apenas o que é justo. A palavra justo era confortável. Cabia em tudo.